E bem, pessoal, não sei como vou começar esse vídeo. Vou tentar, no caso, esclarecer algumas coisas. No caso, eu tenho muita coisa pra falar com vocês, tem muita mesmo. E eu tô tentando achar um ponto exatamente pra mim começar, porque é uma situação meio complicada que, no caso, é muitas coisas mesmo. E bem, vamos começar. E fala aí, raposinhos e raposinhas, aqui que fala o Kitsune. E na verdade, já começando o vídeo de uma forma um pouco mais, vamos dizer, mais ampla para tentar esclarecer algumas coisas para vocês, porque no caso, muita gente já deve ter notado que eu fiquei um tempo parado. Além de ter ficado parado, na verdade eu comecei a fazer anúncios de lives, no caso que eu comecei a fazer live recentemente. E, bem, isso daí é o que eu vou começar já a conversar com vocês. Na verdade, eu comecei a fazer live, no caso, já, no dia 24, eu comecei a fazer live na Roxinha. E depois, acho que umas 2 ou foi 3 semanas, comecei também a fazer lá na plataforma que é semelhante à Roxinha, que no caso começa com K. E no caso, ela tem uma semelhança com a roxinha, só que ela é verde. Comecei a fazer live lá. E, bem, o que eu posso dizer é o seguinte: questão das lives mesmo que eu comecei a fazer, na verdade é que eu queria ver o que ia dar, né? Porque eu quero ver o que vai dar as lives, e vai dar bom. E principalmente eu vejo que tá dando bom, sim. Tá devagar, mas tá dando bom, tá dando aos pouquinhos. Mas espero que dê mais bom também. Não só por uma questão mais tipo assim, porque eu gosto de trazer conteúdo, mas porque tem uma outra questão que no caso eu vou chegar nesse ponto. Eu vou deixar separado para vocês, para tentar esclarecer o motivo disso daí. Mas, tô fazendo lives no caso na Roxinha, tô fazendo também na plataforma semelhante. Eu tentei fazer live lá na plataforma de vídeos curtos, que seria, no caso, começa com T, aí termina com K. No caso também, eu tentei na outra também que começa com K, mas só termina com I. E no caso lá, no caso tem que bater a meta para mim conseguir fazer live lá. No caso, no caso a outra do vídeos curto mesmo que eu falei que começa com T e termina com K, nela eu consegui. Nela eu consegui liberar, dá para mim fazer live, dá para mim fazer os negócios tudo certinho, bonitinho. Só que questão do programa deles questão do programa de transmissão dá um pouquinho de trabalho, porque o meu PC já não é um dos melhores. Isso é uma situação meio complicada. Meu PC, tipo assim, até pra, no caso a live na roxinha, eu tenho que mexer nele, tem que diminuir FPS, porque sim, eu tinha que diminuir, que no caso, minha primeira live eu fiz em 60 FPS, mas em questão jogando, pesa muito mais e às vezes até o jogo fica travando ou fica crashando. Aí eu tive que diminuir para 30 FPS, aí deu certo, praticamente deu certinho. E eu posso dizer que eu tô tentando, pelo menos, eu tô tentando fazer as lives, tentando fazer as coisas. E da maneira que dessa maneira que eu posso meio que explicar para vocês a maneira que tá sendo as lives aí. Mas conforme o tempo, vamos ver se vai melhorar, vamos ver se vão conseguir alguma coisa boa, vamos ver se consegue engajar também. E já começando a explicar. Outra coisa também, falta de vídeo. A falta de vídeo foi mais por questão assim, de estar fazendo live e também não tendo tempo de fazer as coisas. E detalhe que eu devia estar, tipo assim, editando, detalhe que eu devia estar fazendo algumas coisas. E tem vídeo, no caso, já feito. Sim, tem vídeo feito. No caso, vídeo feito já tem a parte 2 do Resident Evil e a parte 2 também do Dino Crisis. E o que acontece é o seguinte, essas partes aí, no caso, não estão editadas, eu não editei elas. Fora que, como vocês estão vendo aqui, a novidade, eu tô com uma abraçadeira aqui que, ó, não tem mais caixa aqui embaixo pra atrapalhar, pra ficar balançando. E, bem, aqui, ó, não posso, nem preciso dar tapa que o microfone não vai cair.
Então, aí essa abraçadeira, no caso eu fiz a unbox da Feira do Rolo, né? Que eu trouxe bastante coisa também, né? Pra dar um upgrade aqui no canal. Já deu um up melhor ainda, porque ó, vocês já estão vindo com uma qualidade um pouco melhor. E também eu não vou precisar me preocupar muito de ficar, tipo, ajeitando aqui e ali. Às vezes eu tenho que ajeitar porque, tipo assim, eu coloco... Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu vou ficar calado um minutinho. Por questão disso daqui, tem que ficar fazendo esses ajustes. E às vezes ajeitar aqui, porque tem vezes que eu mexo aqui sem querer. Que aqui, né, agora, aqui tava desajustado. Então, em questão disso, no caso já... uma das coisas que me ajudou bastante foi ter comprado essa abraçadeira aí. Que pra mim já não vou precisar ficar mexendo muito no microfone, não vou precisar ficar se preocupando em ajustar a posição. Só essa posição aqui já tá mais correta pra mim. Então, é o que acaba acontecendo. E no caso, se eu não estiver olhando pra câmera, até peço desculpa, gente. É porque às vezes como é um pouquinho mais alto, que é tipo uma estante aqui, aí eu não consigo olhar diretamente pra câmera. Eu tento olhar às vezes, e também tem a luzinha ali da câmera que meio que é um pouquinho clara demais também. Aí às vezes eu não consigo olhar diretamente pra câmera. E o que eu posso falar é o seguinte, em questão da falta de vídeo mesmo, foi em questão assim das lives. E não só isso. Na verdade, outra questão foi porque, no caso que agora eu vou chegar nesse ponto aqui, e no caso, ó, recentemente eu tinha ficado doente. Eu fiquei doente. Na verdade, eu fiquei no caso, com a doença que provavelmente ia dar um problema do caramba, ia dar um problema, que isso daí no caso aconteceu no caso com a minha namorada. E detalhe que eu não vou entrar no nome da doença nem nada, porque para não fazer alarde também. E por respeito também, no caso a ela. Mas eu, no caso, só posso especificar uma coisa que é similar a catapora. É similar a catapora. No caso, primeiro quem pegou foi ela. Ela foi a primeira pessoa que pegou. E no caso, como eu tive contato com ela, aí depois eu peguei. Ela, no caso, ela pelo menos agora tá bem, graças a Deus. Já, no caso, ela tomou todos os antibióticos, tudo, e ela ficou bem. Eu também, no caso, eu já tava no estágio um pouco mais, vamos dizer, tava começando. Eu mesmo já tomei as iniciativas mesmo de ter ido no médico, ter ido lá conversar com eles. Fora ter tomado 2 Bezetacil pelo jeito que eu tomei lá no popozão, né? Porque sim, eu tomei no popozão. Eu tomei essas 2 Bezetacil, você imagina, mano. E ó, eu fiquei num estado de êxtase que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam o estado de êxtase. E fora que eu vou contar os efeitos colaterais dessa desgrama, pra ser sincero. Aqui, ó. 3 efeitos colaterais que aconteceu comigo. Uma foi em questão da minha audição. Que minha audição, no caso, já é uma das coisas que, tipo assim, o que eu uso bastante é a minha audição, que é em questão para escutar música. Eu uso para escutar música, eu uso para, no caso assim, para conversar, e uso também para editar, né? Então é praticamente isso que eu utilizo. Agora, em questão no caso da minha audição ter sido afetada, foi que, no caso, minha audição tava acontecendo o seguinte. Tudo que vocês podiam falar comigo assim pessoalmente, ia falar normal, eu ia escutar normalmente. Agora, se eu escutasse alguma música ou alguma outra coisa relacionada, tipo coisa instrumental, tava lento pra mim. Tipo, tava bem lento. Vamos dar um exemplo. Tipo, eu tô falando tipo várias vezes, mas peço desculpa. Em questão, tem um efeito no caso que você utiliza no Vegas, chamado Pitch Shift. Ele aumenta a voz, deixa a voz estilo Alves Esquilo, né? Que deixa a voz fininha. E tem no caso, quando você deixa negativo, que deixa grosso, tipo, deixa um vozeirão. No caso, no caso que é o que estava acontecendo, só que não era um efeito de programa, era um efeito dentro do meu corpo. Você imagina? Tipo assim, a primeira coisa que
que eu percebi nesse detalhe foi o meu celular, que eu achava que tinha ativado um modo de pitch shift. Tipo, modo que eu posso dizer em uma outra coisa semelhante, karaokê. Quem utiliza aqueles efeitos de karaokê, que tinha uns DVDs que... Alguns aparelhos de DVD tinham esse efeito de deixar a voz fina, deixar a voz grossa também. E no caso aconteceu assim, a primeira coisa que foi o celular. Eu achei estranho. Eu achava que é algum efeito do celular. E não, o celular tava normal, o celular tava de boa. Só que o que não tava de boa o que não tava de boa era eu. Porque outra coisa que eu testei foi o computador. Você imagina, tipo assim, o Windows 11 com o som lento. Ou no caso, eu não falo lento, eu falo som grosso. Na verdade, com um som grosso, tipo, com se tiver é um bagulho muito bizarro, mano. E isso daí no caso aconteceu comigo. Eu tive que ficar um tempo sem editar, porque isso afetava a edição também, porque sim, afetava. Porque uma das músicas que no caso é do Mega Man, no caso do Mega Man, no caso que deixa eu lembrar que fase que é. Depois quando você vence todos os boss, tem no caso aquela fase que você já começa a entrar no caso do Sigma. O som tava bem diferente do que eu nunca tava acostumado a escutar, porque, detalhe, é uma das músicas que eu gosto bastante, é a música favorita minha. No caso também as músicas de Castle também tava desse jeito, e no caso uma das músicas que eu sempre escuto e sempre também é meu toque de celular, tipo assim, de alarme, é a do Sonic Frontiers, que seria a música de introdução. Em questão, foi isso que eu acabei notando. Isso já foi uma das coisas que fala, mano, se vocês passar por essa situação, cara, fica calmo e principalmente relaxa. E detalhe, eu não desejo esse negócio pra ninguém. Não desejo isso pra ninguém. Agora, outra questão também que eu posso dizer é em questão no caso, questão do meu corpo também. Que, no caso, em questão de movimentação, eu tava, tipo assim, eu tava andando normal, tava movimentando, só que lado ruim. Parecia que eu tava, tipo, não é que nem o papel, vamos dizer que nem a personagem do Monogatari, que era, no caso, se fosse um ventinho derrubava ela. Fiquei, tipo, no mesmo estado, parecido, só dando uma suposição. Mas... No caso assim, é tipo como se tivesse a pessoa tipo me empurrando pelas costas. É bem desse jeito. Tipo, se eu fosse muito pra frente, mano, eu ia, no caso, cair no chão. Literalmente cair no chão. E demorou um pouquinho pra, no caso, o meu corpo voltar ao normal. Porque ficou meio fraco. E principalmente eu tava me alimentando, eu tava fazendo umas coisas. E uma das coisas que eu falo, mano, é um bagulho muito zoado. Questão também no caso do meu corpo mesmo, assim, no caso desse negócio das catapultazinhas que apareceu, no caso sumiu, no caso não tem mais, que ficou tipo nas minhas costas. Um dos efeitos que eu tive antes no caso de eu ir pro médico foi no caso que um dos efeitos que eu tive foi em questão que isso daí é melhor não falar muito, mas no caso é em questão de ter usado o banheiro e ter feito um efeito que era o efeito no caso que é o mesmo negócio do ai cara no caso um dos sintomas no caso da doença. E que no caso deu isso, e detalhe, eu não tinha comido nada nesse dia. Aí eu tive esse efeito. Eu falei, pô, mano, como assim? Tive isso. Aí depois que eu comecei a ver. E depois tudo isso que eu passei, no caso agora eu tô melhor, graças a Deus, eu tô bem. Mas nem tudo pra mim foi um mar de rosas. Porque, bem, agora eu vou entrar num outro detalhe, porque no caso, antes eu trabalhava, isso daí eu já cheguei a falar aqui, que eu tava trabalhando, tudo certinho, bonitinho, que detalhe, no caso, muita coisa que eu já coloquei, tipo assim, aqui no canal, desde controle, desde equipamento, que a última coisa que eu peguei foi essa abraçadeira.
desde negócio de Wi-Fi também, porque para vocês que não sabem, eu uso, no caso eu uso o adaptador Wi-Fi, eu não uso diretamente via cabo, porque não chega, o aparelho não chega até aqui. Em questão disso, ok, no caso eu investia bastante aqui no canal, e uma das coisas que eu já vou entrar também, que vai junto no pacote, é a questão do LivePix. O LivePix aqui no caso do canal, eu sempre coloquei nos vídeos, que tá até nos últimos vídeos, e depois acho que foi no Resident Evil, na parte 1 e na parte 1 do Dino Crisis já não tem mais o LivePix, que eu disse que ia retirar dos vídeos. Bem, no caso, antes de falar o que eu preciso falar sobre o LivePix, bem, depois de tudo que ocorreu no caso dessa doença aí, que detalhe, ó, no dia que eu fui no médico, no caso que eu cheguei de madrugada, esqueci de mandar mensagem pra pessoa, né? Aí da onde eu trabalhava, esqueci. E o que aconteceu foi o seguinte, no caso, no outro dia no caso que eu ia para trabalhar, eu recebi no caso a comunicação no caso da pessoa, né? Eu recebi a comunicação tipo assim, é para mim ficar em casa e para ficar de boa, beleza, eu ia ficar de boa. No caso que aí foi que ele disse que tinha mandado mensagem para mim no caso no meu WhatsApp. Recebi a mensagem, quando eu vi a mensagem, tipo, me pedindo, no caso, as camisetas que eu usava. Então, tipo, praticamente fui mandado embora. E eu falei, puta merda, mano, me fudeu. Porque, tipo assim, me fudeu por quê? Questão, eu pago aqui, no caso, a internet. Fora também tá tem um outro negócio que no caso eu não vou poder falar, que isso daí é um particular, no caso meu, e na verdade com as outras pessoas, é um outro particular que isso daí eu vou, no caso, se eu tiver permissão, e no caso também, eu quero deixar meio que como surpresa pra vocês, mas em questão de uma das coisas é que isso daí, no caso, depois eu vou explicar depois de um tempo, vai demorar um pouquinho pra me explicar, isso daí vai ser com o tempo. Mas, em outra questão também, atrapalhou no caso, um outro negócio também, que isso eu vou entrar aqui, eu vou falar aqui, e eu vou ter que explicar pra vocês sobre isso. E bem, em questão, no caso, eu fiquei desempregado, no caso já tem, acho praticamente 3 semanas já, que eu tô desempregado. Aí eu falei, mano, eu vou lutar aqui, eu vou correr atrás, vou fazer na medida do possível, pra tentar alavancar alguma coisa aqui. E no caso, eu falei, mano, eu vou investir aqui nesse canal, eu vou tentar fazer o máximo possível pra trazer conteúdo na medida do possível. Eu vou tentar fazer lives também. Eu vou tentar fazer as lives. E, bem, no caso, aí está eu fazendo live. Eu tô fazendo as coisas. Em questão, tipo assim, eu tô correndo atrás por questão financeira. Tipo assim, de tá fazendo live, fazendo conteúdo também. Mas por questão financeira também. Porque, tipo assim, eu gosto de trazer meu conteúdo, mas eu também preciso da ajuda de vocês. Porque não é fácil eu pegar... no caso que eu tava trabalhando antes, fazer todo o conteúdo, pagar internet, pagar algumas outras coisas, comprar coisas assim para dar um upgrade aqui, para ajudar bastante o canal e não ter retorno. Praticamente é o que tava acontecendo. Isso daí muita gente também, no caso muitos, como vou dizer, dizem que eu tô sendo hipócrita ou tô tendo hipocrisia mesmo. Muita gente também fala isso daí, tipo, independente se é canal pequeno ou canal grande, falam sobre isso, mas principalmente, eu vejo quando acontece a situação. No caso, que nem, pode vir alguém chegar em mim e falar, ninguém mandou você comprar isso daqui, ninguém mandou você fazer isso aqui, ninguém mandou você fazer isso daí. Mano, uma coisa que eu falo, se eu quero trazer um bom conteúdo pra vocês, se eu quero trazer uma coisa de qualidade, eu tenho que investir. Eu investi.
Isso, esse negócio mesmo como eu disse, da abraçadeira, isso ajuda bastante. É que nem eu já troquei, ó, também o fone, já tá melhor pra mim escutar também. Eu não tenho tanto problema, tipo assim, posso balançar aqui e o som não vai sumir, não vai desaparecer. Eu vou continuar ouvindo normalmente vocês. E, bem, em questão, no caso, agora entrando com do LivePix, no caso eu vou, no caso depois dos vídeos acabar lá do Dino Crisis, do Resident Evil, eu vou recolocar novamente, eu vou recolocar o LivePix e no caso nos vídeos. Mesmo eu dizendo que eu não ia colocar mais, nessa situação que eu tô, eu vou colocar, vou manter, por enquanto. E em questão disso, no caso eu também, no caso das lives, tá sempre aparecendo também. No caso eu tô tentando fazer o máximo possível para conseguir arrecadar algumas coisas. Eu sei que no caso vocês acham que não vou retribuir trazendo conteúdo ou coisa do tipo, mesmo porque eu fico ausente às vezes. Mas eu tento fazer o meu melhor. Tem gente que fica ausente por muito tempo, tem gente que fica meio lá, meio cara. Que eu desculpa falar, no caso eu já vi muita gente fazer isso. E às vezes não tá ausente, tipo assim, tá ausente aqui no YouTube, mas não tá ausente na outra plataforma. E é isso que tá acontecendo comigo. No caso, eu tô ausente aqui, mas lá na outra eu não tô ausente. E, às vezes, se eu tô ausente é porque eu tô fazendo uma coisa mais elaborada aqui pra vocês. Por exemplo, na maioria das vezes eu tô configurando no caso, pode ser notebook, pode ser computador. Eu tô configurando eles, eu tô ajeitando para os programas funcionar certinho, bonitinho. Tipo, que nem eu em live mesmo, eu tive problema para fazer a minha primeira live jogando e ficou travando o emulador. Ficou dando umas travadas, que detalhe, essas lives, ela, no caso, já não estão mais gravadas porque já saíram, mas elas estão armazenadas aqui. Em breve vai estar lá no Kitsunepedia, porque sim, no caso, eu sempre falo do Kitsunepedia, mas esse ano ele vai sair. Não vai ter nenhum problema nem nada, mas ele já vai sair esse ano. Esse ano, sem problema, já vai ter o Kitsunepedia. E em questão de tudo, né? De tudo que eu precisei fazer mesmo, que é em questão de configurar tudo certinho. Fora configurar aqui o áudio também, porque para inibir mais, no caso, o áudio externo. Eu tô usando o negócio de ruídos. E também aprendendo muitas coisas também, porque eu não paro só pra mim ver, tipo assim, eu configurar sozinho. E às vezes não vejo um carinha ali que faz algumas coisas. Porque, por exemplo, eu vi recentemente, foi do canal, no caso, o Guia do Stream, do Abrigo, acho que é Abrigo 86, Abrigo 86. Eu vi os tutoriais deles, um dos tutoriais que eu vi para, no caso, questão de câmera. Que aí eu vou poder utilizar mais de uma câmera. Eu posso usar a câmera do celular para fazer as coisas. E isso ajuda muito mais. Tipo assim, eu já tenho outro webcam que tá aqui, tá guardada. É porque eu não coloquei ela por enquanto, pelo fato que eu quero atingir uma meta. A meta de 100 inscritos. Quando eu atingir essa meta, eu vou trocar essa webcam pela outra webcam. Porque, tipo assim, eu quero manter essa qualidade por enquanto. Por enquanto. Porque era pra mim já ter trocado há muito tempo, mas eu falei, mano, eu vou esperar um tempo. Eu vou dar um tempo pra, no caso, para conseguir os 100 inscritos. Se eu conseguir, eu vou trocar essa webcam. No caso, foi isso que eu fiz. Que no caso do microfone, já vai ser um negócio um pouco mais pra frente. Eu vou esperar muito tempo também. Vai demorar um pouco pra me trocar esse microfone. Questão do fone eu já troquei porque em questão assim, vai me ajudar mais a editar. Eu tenho outro ainda aqui, o outro tá guardado. Ele tá aqui de lado porque às vezes eu posso usar assim no notebook, eu posso usar para editar. Então, eu uso mais para editar. Agora, para ouvir tipo, o áudio do jogo, ouvir as coisas aqui, eu tô utilizando esse daqui agora. Então, ajuda bem mais. E o que eu posso ser sincero com vocês é o seguinte. No caso, eu mesmo tento fazer, à medida do possível, melhorar a qualidade. Tento fazer as coisas da melhor forma possível.
E bem, no caso às vezes depende da ajuda de vocês também. E no caso, independente, no caso, até eu já vou explicar já logo de cara aqui, ó. Se caso vocês quiserem doar no LivePix, se vocês quiserem fazer uma donation lá no LivePix, pode ser de R$1, 2, 3 ou qualquer valor que vocês quiserem, que no caso não faça falta para vocês. No caso, se vocês quiserem doar, no caso vai estar aparecendo, no caso até aqui vai estar aparecendo nesse exato momento. E no caso vai estar lá no Linktree, lá, no caso no linkzinho que está na descrição do vídeo, que você vai lá, no caso que tá todas as redes sociais e o LivePix está lá no finalzinho. E lá, no caso vocês acessam, depois você escaneia o QR Code, ou no caso que você coloca o valor, coloca uma mensagem, deixa o QR Code, deixa o QR Code não, escaneia o QR Code. E depois você escanear e aí tá tudo certinho. E detalhe que, como eu disse, não é obrigatório, não é obrigado vocês doar. Isso daí vai de cada um, no caso vai de coração de vocês. Se vocês quiserem doar, tudo bem, vocês podem doar. Se vocês não quiserem, tudo bem também. Mas o que ajuda bastante também, não é só vocês, tipo assim, vocês doar aqui, tipo, esse valor. Vocês ajudam também assistindo o vídeo, se inscrevendo no canal, dando like. Isso ajuda bastante. Isso daí, no caso, isso daí também, no caso, ajuda muito mais do que vocês imaginam. E bem, já dando esse depoimento da situação, na verdade tem uma outra coisa que eu tô planejando com o LivePix, colocar uma meta. Na verdade, são duas metas que eu preciso colocar. Essas duas metas que eu preciso colocar, uma delas é em questão do que ocorreu recentemente. Na verdade, eu acho que eu vou deixar para explicar essa daí daqui a pouco. Eu vou explicar daqui a pouco. No caso, uma delas, no caso, como eu disse, eu vou explicar daqui a pouco. Uma dessas metas aí seria no caso do valor para pagar, no caso as contas, né? No caso é só para pagar as contas. Essa seria uma das metas. E a outra, no caso, eu vou deixar para explicar daqui a pouco. Questão disso, aí tô pensando nisso. No caso lá na roxinha mesmo, eu tô querendo fazer uma meta também pra conseguir seguidores lá. Se eu conseguir bastante seguidores, posso conseguir liberar algumas coisas. Isso já vai ser bom pra caramba, isso vai ajudar bastante. Do jeito que vocês não imaginam. Porque além que eu vou poder trazer muita live também. E só uma coisa que eu digo, mano, peça até mais ou menos até o Play 3. Se caso tiver algum jogo que seja de uma plataforma tipo, mais recente, tipo Play 4, Play 5, Switch, Xbox One, Xbox Series S, ou caramba, 4 dessas plataformas, se for algum jogo que é compatível com o meu PC, beleza, eu consigo trazer. Se não for, aí no caso não posso fazer milagre. Eu não tenho como fazer milagre. Tipo, um exemplo que eu posso dar é tipo Sonic Mania. Sonic Mania eu posso trazer aqui no canal. Eu posso trazer lá também em live. Esses eu posso trazer. Agora, vou dar um exemplo. Se vocês me pedirem um Crash Ancient Trilogy, não vou poder trazer. Tipo, o jogo até roda aqui, só que cadê a imagem? Não aparece, fica uma tela preta na minha frente. Então, já não funciona. Tipo, que nem outro exemplo também, Friday Night Funk. Não funciona. Tipo assim, funciona pra mim jogar, só que eu vou ver um monte de bloquinho preto. Pois é, gente, acontece isso daí também. Então, por isso que eu até falo, tem algumas coisas que eu não consigo jogar e tem coisas que eu consigo jogar. Então eu tô meio que nessa divisa. Eu tô na divisa, tipo assim, eu tô limitado nisso, eu tô limitado naquilo. Então, ok. Aí, como eu disse, até a geração do PlayStation 3, até o Xbox 360, que no caso eu não tenho Xbox 360, mas eu espero conseguir um. Mas até a geração no caso do PlayStation 3, eu consigo trazer. No caso, na medida do possível, eu vou poder trazer alguns jogos para jogar com vocês também. E trazer tanto em live quanto em vídeo também. E bem,
Agora, o assunto agora vai ficar um pouquinho mais, vamos dizer, um pouco mais sério e principalmente eu acho que vai gerar um pouco de gatilho também. Eu já peço, eu peço para vocês, praticamente para quem tem esse, no caso, quem se sentir incomodado ou não se sentir confortável, sair no caso dessa parte aqui, que pular para a próxima parte do vídeo, que eu vou deixar um tempozinho exato para, no caso, para você pular a parte do vídeo. Bem, em questão de, no caso de gatilho, que eu quero dizer, é em questão de maus tratos com animais. No caso, é uma das coisas que eu queria entrar nesse detalhe, porque, no caso, no ano passado, no caso, eu cheguei a postar no caso lá no meu, eu postei lá no X, postei, eu não lembro se eu postei lá no caso na Cookie antes da fechar, ou no Cu eu também não lembro se eu postei, mas eu lembro que eu tinha postado lá no caso na barra comunidade, eu lembro que eu postei lá uma foto no caso que tava eu e a minha gatinha, que no caso ela conhecia como Fofis, é o nome da minha gata, que no caso veio a falecer. E quando eu falo de maus tratos, não falo tipo assim, da minha pessoa, tipo, não. Que a gente cuida no caso, que até cuida ainda, porque nós ainda tem gato. No caso a gente cuidava tudo certinho da bichinha, só que aconteceu tipo uma tragédia com ela. Que é o seguinte, ela, como ela andava muito na rua, ficava andando muito no telhado daqui de casa. Às vezes ela andava pros lugares. E ela, pelo jeito, achou uma comida que tava com veneno. Tava com veneno e depois, tipo assim, ela comeu e quando eu tava, tipo, meio gravando um vídeo aqui, no caso eu parei e falei, mano, eu vou beber uma água ali. Aí eu achei estranho, porque o gato da minha irmã, junto com o gato da minha vizinha, tava parado. E no caso, olhando pra gata que no caso tava lá parada. Aí os dois saíram correndo. Beleza, os dois saíram correndo. E eu fui ver, no caso a gata tava no chão, tipo, com o focinho, tipo, praticamente na areia. Aí eu tava vendo, ela tinha comido alguma coisa que tava com um chubinho, que é um dos venenos que mata literalmente, tipo, estoura por dentro. E é um bagulho que é complicado. No caso, na hora, eu não consegui ter como salvar ela, não consegui como ter tempo. Porque não deu nem tempo, que no caso, já o coração dela já tava fraco. Ela já nem tinha mais reação. Ela já, no caso, já tinha ido de arrasta pra cima. E depois de umas horas, no caso, o gato da minha irmã, que no caso era o Noah, ele, no caso, ele comeu esse mesmo negócio que tava com veneno, só que ele, no caso, minha irmã chegou a ver a tempo pra tentar salvar ele. Só que a gente tentou, na medida do possível, tentou da melhor maneira possível tentar salvar ele. E mesmo ele se estribuchando, mesmo ele se agoniando, porque é o jeito que ele tava, mano. É um bagulho grotesco, velho. É muito grotesco. Tipo, você imagina o bicho se debatendo. É uma forma, mano, é muito grotesco. E depois, nós tentamos de tudo pra salvar ele na medida do possível. E a gente acabou nem conseguindo salvar ele. Nós tentou, não conseguiu salvar ele. Ele veio a falecer logo depois. E, como vou dizer, no caso, ele deixou pelo menos o legado dele. Ele deixou o legado dele, porque, no caso, nós temos uma outra gata aqui, no caso, é a Dengosa. No caso, como ele chegou a cruzar com ela, no caso, cruzar, ela, no caso, teve filhotes. Os filhotes que ela teve, no caso, os filhotinhos que ela teve, no caso, um deles, no caso, é parecido com ele, que no caso é filha dele. E os outros são diferentes de todas as maneiras que tem. Aí, no caso, como a minha irmã perdeu o Noah,
Aí ela depois pegou, no caso, dois desses filhotes, que no caso um deles é o Tigrinho e no caso a filha do Noah, porque no caso a gente não tem um nome definido exatamente, mas nós conhecemos como filha do Noah, só isso que eu conheço. Aí eu peguei uma no caso, pra ficar, que como a Fofis, ela não só minha, também é da Mila, no caso, no caso é a nossa. Aí a gente cuidava, tudo. Independente se ela se virava também, que às vezes se virava. Mas a gente cuidava dela, dava muito carinho também, atenção. Quando, no caso, às vezes eu mesmo, quando chegava em casa, toda vez, tipo, quando eu chegava no serviço, eu chegava, e aí, fofó, tudo bom? Aí fazia carinha. Tinha vez que ela minhava, tinha vez que ela minha fazer gracinha. E né, no caso que às vezes até de vez em quando ela faz falta, de vez em quando. No caso assim, pra mim, faz um pouquinho de falta. Aí depois, nós pegamos a princesa, que no caso é a minha nova gatinha, né? Que no caso chamam de princesa, periperi. Chamasse ela desse jeitinho aí. E bem, pessoal, voltando aqui no assunto, porque no caso acabou a memória aqui do PC, aí tive que esvaziar um pouquinho, tirar algumas coisas que estavam aqui. E bem, recapitulando o que eu tava falando, eu tava falando da princesa, que no caso ela é um amor de gatinho, no caso uma gatinha bem fofa, que é bem carinhosa. E no caso tem o Pedrinho, que no caso vai ser o gatinho do meu irmão, que ele também no caso pegou um gatinho. Que no caso é um espoleta danado, brincalhão. E a gente cuidando deles, no caso desde pequenininho mesmo, desde quando nasceu, que eles nasceram, incrível que pareça, no dia 31 de outubro, no caso eles nasceram no Halloween. E eles são uns gatos que não tem jeito, é pior que criança, é uns ateiros. E, bem, o que tem a ver, no caso, tá contando um pouco de cada gatinho, coisa do tipo, e fora ter contado o incidente que ocorreu. Bem, na verdade, aconteceu também um negócio com a princesa. No caso, aconteceu um incidente com a princesa. Que, no caso, antes de eu ter sido dispensado, eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando e recebi a notícia no caso do meu cunhado. Que o meu cunhado tinha me ligado no serviço. E no caso falando que no caso a cachorra da vizinha aqui invadiu o meu quintal. No caso o quintal que não é só meu, é dos meus pais e também no caso da minha irmã e no caso do meu cunhado. E aí no caso a cachorra da minha vizinha tinha invadido, sem mais nem menos. E no caso a gata no caso a Dengola tava tomando sol, que é ficando lá de fora. E os gatinhos, eles foram mais ou menos que primeira vez pra ficar tomando sol com a mãe deles. E no caso a cachorra ter invadido. Além de ter invadido, ele tentou ir atacar no caso no caso a Dengosa. Aí no caso o Tigrinho ele correu junto com no caso junto com com a filha do Noah e o Pedrinho correu pra dentro de casa. Eles pelo menos eles saíram fora. Aí no caso da princesa ficou com medo. E no caso ela foi correr pra tentar fugir, mas só que foi pro lado errado. Ela no caso acabou sendo atacada no caso por essa cachorra aí. E o que ocorreu foi o seguinte, no caso a cachorra quase matou ela. No caso a bichinha quase morreu. Aí o meu cunhado pegou, levou no caso na veterinária junto com a minha irmã. Tinha levado. Aí teve que fazer todo o procedimento, teve que fazer todo o tratamento, fazer na medida do possível para ver o que ia dar com a bichinha, se ela ia sobreviver ou não. Que ela ficou, tipo assim, praticamente mole, ficou desacordada, praticamente entre a vida e a morte. Mas graças a Deus, graças aos veterinários e também graças ao meu cunhado ter levado junto com a minha irmã a gatinha, ela, no caso, ela sobreviveu, ela ficou bem, graças a Deus. Aí, daí por diante, em questão
Questão no caso assim, da situação que ocorreu, tipo assim, o chato é que, no caso, como a gatinha não é a dele, ele pagou o valor no caso do veterinário, né? Que foi mais ou menos 900 e pouco reais. Foi 900 e pouco. E no caso eu fico feliz por ele ter ajudado, no caso que nem falou, ele fez no caso de coração, assim, pra ajudar, no caso que ele não gosta de ver, tipo assim, animal sofrendo nem coisa do tipo. Aí que nem eu falei pra ele, no caso como você não é o dono nem nada, mano, eu vou ver, no caso eu vou acertar com você, e a gente se acerta, e eu vou pagar os negócios certinho com você. E também eu vou acertar com a dona do cachorro, porque, tipo assim, se fosse uma criança, no lugar da gatinha, isso daí ia ser um problema. Ia ser um problema bem grave, no caso, pra ela. Ia ser uma situação ia ser uma situação muito complicada. Mas, graças a Deus, tudo se resolveu. A gente se resolveu também. Tipo, a gente vai ter que pagar, tipo, valor, tipo assim, metade, metade. E, bem, por conta disso daí por conta dessa situação de eu ter sido dispensado, e fora também, vou ser sincero, que às vezes eu sou um livro aberto para algumas coisas, tipo assim, quando eu tô numa situação meio chata, uma situação ruim, mas às vezes a gente tem que ser um livro aberto com as pessoas certas, não com as pessoas erradas que gostam de manipular as coisas, manipular a situação. Porque uma das falas dessa pessoa foi de ter falado que eu fiquei doente por causa do negócio da gatinha. Pois é, é a fala dessa pessoa que até eu falo, mano, pessoa é uma pessoa digna de pena pra mim, porque é uma pessoa que, pra mentir, no caso, pra mim, é uma coisa que não tem jeito. É a pessoa pra mentir dessa forma e dizer que a pessoa ficou doente por causa disso, sem saber a real situação, querer manipular pra meter desculpa. A pessoa dessa daí é digna de pena pra mim. É digna de pena. Mas, como eu disse, eu fiquei no caso, praticamente com uma dívida para pagar, que eu tô praticamente para pagar esse negócio do meu cunhado, que eu não vou deixar o meu cunhado na mão, porque, detalhe, esse dinheiro não era pra... não era pra... No caso, pra... Tipo, o negócio do veterinário, era pra ter sido pra festa da minha sobrinha. E, no caso, atrapalhou. Isso chegou a atrapalhar. Então... no caso acabou atrapalhando bastante, mas graças a Deus aconteceu a festinha da minha sobrinha, foi uma festa bonita, foi divertida e no caso foi legal, pelo menos. Mas em questão, do meu jeito, eu vou acertar tudo certinho, da melhor maneira possível. E no caso, até pensei no caso no dia, quando tava ocorrendo a situação, eu pensei de abrir uma vaquinha, qualquer coisa do tipo, mas eu falei, mano, acho que o pessoal não vai aceitar, o pessoal não vai me ajudar muito. Então, aí, no caso, a única coisa que eu posso fazer é, tipo assim, no caso, eu mesmo estipulei uma meta, também pra esse negócio da gatinha mesmo, eu estipulei. Fora também, se vocês perguntar de medicamento, no caso também foi comprado, ele comprou também. Então é tudo praticamente que eu vou ter que pagar, tudo. Desde do negócio do veterinário até os medicamentos. No caso só isso que eu vou, no caso eu vou acertar. Como já diminui o preço pelo fato que vai ser metade, metade para cada um, então já ajuda bem mais, no caso, adiantar o procedimento também. Mas bem, como eu disse, se caso vocês quiserem ajudar também comigo, na medida do possível, e se caso eu também conseguir bater a meta ou qualquer coisa do tipo, e detalhe também, eu já tô procurando outro serviço também para correr atrás, porque sim, o serviço não tá lá aquelas coisas, mas a gente tenta na medida do possível conseguir algum outro serviço melhor. E principalmente eu, no caso sempre procurei correr atrás na medida do possível, mas se eu às vezes também eu vou tentar fazer algumas outras coisas, tipo assim, se for para vender alguma coisinha aqui eu vendo, se for para fazer alguma outra coisinha eu faço.
E na medida do possível eu vou batalhando, vou fazendo o melhor aqui por a situação. E bem, já dando no caso, como já dei o contexto de tudo que ocorreu, eu espero que vocês tenham entendido. E bem, no caso, já aproveitando também, ó, no caso, para dar uma divulgada aqui no pessoal mesmo, que recentemente começou a me seguir, tipo, 2 VTubers que eu, no caso, que eu conheci recentemente lá na Roxinha, que foi a Tati. A Tati, eu conheci ela, no caso, recentemente. E na verdade a gente se conheceu através no caso de um meme que eu tava procurando graças ao Tio Gordo. O Tio Gordo, eu sempre falo dele, porque, mano, o cara é um gênio, o gênio das montagens. Eu tava procurando um meme que ele colocou no vídeo do Crash, que no caso é da versão remasterizada. Que no caso até é o mesmo da caixa voadora, que para muitos que vão saber é o aquele no caso é esse meme aí, no caso é esse meme eu tava procurando. Aí quando eu passei na live da Tati, eu tava tipo assim de passagem mesmo, eu tava dando uma bisoiada. Aí depois eu escutei esse meme, eu perguntei pra ela, primeiramente eu comecei a seguir, depois eu perguntei pra ela que meme era esse, que eu fiquei curioso, porque eu queria procurar. Aí depois ela me passou, que na verdade me passou, ela falou pra mim ir lá no Discord, que ela ia transferir lá pra mim, no caso esse meme. Eu fui lá no Discord, beleza, entrei. Aí depois eu fui no Discord, a gente pegou, no caso a gente trocou o negócio do meme. Nossa, eu fiquei felizão pra caramba, até agradeci ela. Aí quando foi no dia seguinte, aí ela no caso ela começou a me seguir lá na Roxinha. E depois veio a Moshimun. A Moshimun, ela também é outra VTuber. E principalmente ela começou recente, ela começou em dezembro. Que detalhe, eu nem sabia. No caso, no caso eu expliquei pra ela, porque primeiramente, eu segui ela. Quando ela no caso, vou dizer, eu segui ela. Depois, quando ela viu que o meu canal é de lives, aí ela começou a me seguir. Aí eu agradeci também. E outra coisa, além de agradecer, eu perguntei pra... No caso, eu tinha perguntado, não, eu tinha falado que eu tinha começado a streamar recentemente. Aí não tem muitos seguidores. Aí ela falou, no caso, que tinha acabado de streamar também, em dezembro, no caso do ano passado. Então a gente é praticamente novato. Praticamente a gente é novato. E não só isso. Além no caso das 2 VTubers que eu conheci, que detalhe, vou deixar o canal delas na descrição do vídeo. Além delas duas no caso, ter conhecido, eu conheci uma pessoa também lá no TK, né? Pra não dizer aqui que eu não sei se o YouTube tá pegando no pé, eu não sei se ele tá sendo meio naquelas. Porque ultimamente em algumas coisas eu percebi que, no caso, o engajamento de vídeo tá meio paia. Tá meio paia. Pois é, eu já percebi isso daí já faz um tempinho. Já faz um tempinho e agora eu tô meio... já tô na certeza. E bem, lá na plataforma de vídeo escuto TK, né? No caso, nessa plataforma, praticamente eu conheci, no caso, no caso que o nome do canal dela tá escrito K, acho que é K Nakashima. No caso, se eu estiver pronunciando errado, peço até desculpa, mas sim, no caso o canal da KK, que eu vou chamar ela de KK, que no caso, acho que pelo que eu me lembro, ela não gosta do nome verdadeiro, né, mas... eu vou chamar de Kaká, no caso em questão, tem uma Kaká que eu conheço, que na verdade é prima do meu colega, no caso do Lucas lá do canal Vision Plays, é prima dele, e no caso eu acabei puxando agora, eu acabei meio que lembrando. Aí no caso o canal dela também vai estar aqui na descrição do vídeo. E detalhe que uma coisa que eu vou pedir pra vocês no caso, segue ela lá, porque, mano...
No caso é complicado, tipo assim, a gente que já é uma pessoa grande, perder, tipo, todo aquele trabalho, todo aquele esforço, tipo, que você conquistou. Tipo assim, ela tinha o canal na roxinha e o canal da roxinha dela tinha, acho que, ela tinha falado que tinha 2000 e poucos inscritos, não, seguidores. E aconteceu o seguinte, no caso o canal dela foi derrubado. Foi derrubado, o motivo não sei. No caso ela também não sabe exatamente o motivo. E no caso ela tá refazendo o canal dela lá na roxinha. E tem o outro canal dela que no caso é na plataforma TK. Que no caso vocês já descobriu qual que é. E bem, encerrando mesmo agora com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se caso vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam, ativem as notificações. E detalhe, se eu não estiver olhando para a câmera, peço até desculpa porque eu não tenho esse costume. E também, ó, é porque muita gente não sabe, mas aqui nessa bexiga tem uma luzinha que me incomoda um pouco, sinceramente, me incomoda um pouco. Eu vou ver se eu consigo colocar alguma coisa pra tampar essas luzinhas, que eu acho que eu vou conseguir mais ver. Acho que eu entendi agora porque eu não consigo ver. E fora a luz dali do Ring LED, que também causa uma estranheza pra mim. Mas bem, como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam, ative as notificações. E no caso minhas redes sociais, canais alternativos, estão tudo aqui na descrição do vídeo. E agora os canais parceiros que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, que são da Tati, da Mushimun e no caso da Kaká. No caso vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Mas bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E principalmente, gente, espero que vocês compreendam sobre a situação. Eu tô fazendo o meu melhor, mas vamos que vamos, vamos lutar juntos, vamos fazer isso daqui acontecer e vamos fazer, no caso, isso daí crescer, vamos fazer esse canal crescer. Mas bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.